Fala galera! Seguinte, mais um vídeo aqui no meu canal e esse daqui é muito especial, sabe por quê? Porque você pode utilizar esse vídeo com o seu paciente. Por quê? Foi uma entrevista que eu dei na Hit TV discutindo sobre dor no ombro. E eu utilizo uma linguagem bem simples. Então, nesse vídeo você pode encontrar de uma forma simples e clara algumas respostas sobre um dos principais sintomas dos nossos pacientes na clínica, que é a dor no ombro. Então, se você curtir esse vídeo aí, não esquece de dar uma curtida aqui pro Johnny, porque ajuda demais no algoritmo do YouTube, para ele entender que mais pessoas vão se beneficiar desse conteúdo. E também não se esquece de inscrever aqui no meu canal, porque aí toda semana você vai receber os meus novos vídeos aqui sobre ortopedia e fisioterapia esportiva, tá bom? Então, curte lá o vídeo, manda ver. Olá, hoje no nosso programa a gente fala sobre dor no ombro. Eu vou conversar com o professor João Barbosa, que é especialista em fisioterapia ortopédica e esclarece as nossas dúvidas. E é claro que eu conto com a sua participação, então sai daí, o nosso programa está no ar. Eu estou recebendo o professor João Barbosa, que é especialista em fisioterapia ortopédica, para falar com a gente sobre dores no ombro. Doutor João, vamos começar explicando. Você citou aqui brevemente para a gente lá quando o programa começou, sobre o número de pessoas que pode apresentar alguma dor no ombro. A maioria das pessoas vai se queixar de alguma dor em algum momento da vida? A articulação do ombro é uma articulação altamente exigida durante as atividades de vida diária, tanto do trabalho quanto de esportes. Então é muito comum que nós encontremos pessoas aí que se queixam de dor no ombro, sim. Você citou algumas atividades para nós, quero perguntar um pouco da atividade da dona de casa, do dia a dia. Você falou braços para cima, o que eu penso muito, estender roupa é uma coisa que a gente faz e às vezes peças pesadas, às vezes um cobertor, um edredom, um tapete. Essas atividades do dia a dia que a gente pratica algumas vezes na semana, depende da demanda de cada família, pode ter alguma relação com dor no ombro? Pode. Para uma das lesões mais comuns do ombro, que normalmente estão correlacionadas com dor no ombro, que é o que a gente chama de lesão do manguito rotador, ou as tendinopatias do ombro, um dos principais fatores de risco é realizar atividades acima da linha do ombro. Então, essas atividades de casa, como colocar roupa no varal, arrumar um armário, elas vão entrar nesse subgrupo. Principalmente quando realizadas de forma recorrente, que é o que uma dona de casa normalmente faz, né? Alguém que trabalha nesse ponto também faz. Então, o que acontece? Como nessas amplitudes a gente tem uma grande exigência no ombro, principalmente com relação à musculatura que suporta o ombro nessa amplitude e automaticamente os tendões que compõem essa musculatura, isso acaba aumentando a exigência sobre as estruturas, além do fato que quanto mais avanço ocorrer na nossa idade, mais a gente tem chance de degradar esses tecidos, no caso os tendões. Então é muito comum em pessoas que tenham ali acima de 50 anos, você ter degradação desses tendões associado ao sintoma de dor no ombro. Principalmente quem faz essas atividades acima da linha do ombro. Não quer dizer que seja proibido realizar essas atividades em casa, ninguém pode colocar roupa no varal mais e por aí vai. Não é isso. Mas que muitas vezes a pessoa vai ter que tentar se preparar para suportar essas atividades. Doutor, e existe uma maneira melhor e uma maneira pior de exercitar, de fazer essas atividades em casa? Tem maneira, não vou falar menos pior, talvez, uma maneira correta na hora de fazer essas atividades? Então, quando a gente pensa assim, tem um jeito certo de colocar roupa no varal, por exemplo, na verdade não existe um jeito assim engessado, tem que fazer assim, não, porque vai depender muito do contexto de cada um, do dia a dia de cada um. Mas quando a gente pensa em colocar roupa no varal ou fazer qualquer atividade acima da linha do ombro, o ideal é que essa pessoa, para suportar essas atividades, ela esteja preparada para isso. Ou seja, ela realize exercícios em algum momento que vão preparar o ombro dela para trabalhar nessa amplitude, entende? Porque a articulação do ombro, ela até trouxe um exemplo aqui, isso daqui é a escápula, que todo mundo chama de pá, ou asa, nas costas, sabe? E aqui na frente a clavícula, que às vezes algumas pessoas machucam. A articulação do ombro, quando você está em amplitudes muito acima da linha da cabeça,
você tem uma sobrecarga grande sobre essas estruturas e também sobre os tendões que atuam sobre ela para levantar o braço. Então, se você não treinar o seu ombro para isso, quando você tentar realizar essas atividades, essas estruturas não vão estar preparadas para esse suporte, entende? Então, a principal forma de se prevenir algum incômodo com relação a esses sintomas é exatamente se preparar para suportar essas atividades em altas amplitudes, fortalecendo o ombro, gerando adaptação nessas amplitudes de uma forma gradual. Doutor, você falou que essa é uma das questões. Quais as outras queixas, os outros problemas que a gente pode ter nos ombros? Você pode ter fraturas, que a gente, em idoso, por exemplo, é muito comum quedas, né? Então, relacionado a fraturas. E outras pessoas, que aí é mais comum em atletas, podem desenvolver o que a gente chama de instabilidade, que são as famosas luxações. Eu falo, meu ombro sai do lugar. Isso é muito comum em esportes traumáticos, por exemplo, rugby, no próprio futebol, onde você tem bastante pancada. O que não quer dizer que uma pessoa não possa ter isso também na vida normal. Por exemplo, sofreu um acidente de carro e teve uma luxação, ou foi atropelado e teve uma luxação. Sabe que meu cunhado, ele mudou a vida, enfim, emagreceu muito, começou a prática de atividade física, ele deslocou uma vez. E agora, de tempos em tempos, já foi a terceira vez que ele deslocou. Pode chegar uma hora que ele vai ter que ter um tipo de tratamento mais específico, de repente até talvez uma cirurgia, doutor? Isso. A gente chama isso de instabilidade recorrente. Então, quando o indivíduo começa a evoluir com instabilidade recorrente, ou seja, uma série de episódios de instabilidade ao longo da vida, principalmente se eles não forem muito espaçados, tem que investigar melhor. Porque cada vez que o ombro luxa ou tem essa sensação de que saiu do lugar, para começar a pessoa a entender, você acaba tendo... O que acontece? Sai do lugar mesmo? Exatamente. Ó, aqui é a cabeça do húmero, certo? Que é o braço. Isso aqui é o nosso braço. Ele é articulado com a escápula, que é a pá, que algumas pessoas conhecem como pá. Então ele se movimenta aqui em contato com essa entre esses dois ossos. Quando a pessoa luxa o ombro, a cabeça do húmero sai daqui. Então essa região aqui mais rosinha são os ligamentos, né? Eles estão sendo representados aqui, que os ligamentos eles mantêm a cabeça do húmero estabilizado aqui com a escápula. Então ele faz com que ela se movimente no meio aqui do osso e fique estável. Quando você tem a luxação, você rompe esses ligamentos. Dói muito. Absurdamente. Porque rompe, você rasga esses ligamentos e a cabeça vem para cá, para frente, que é a forma mais comum dela luxar, mas pode luxar para baixo, para trás. Se ela luxar para cima, que só acontece em traumas muito extensos, você tem fratura da clavícula associada. Então, você vai sentir muita dor sim. E aí o que acontece? Que ponto que eu queria chegar? Toda vez que ela sai do lugar, você tem impactação de um osso com o outro, você tem lesão de mais ligamentos. Então quando a pessoa começa a luxar várias vezes, vai lesionando cada vez mais aquela articulação, que vai fazendo com que ela fique cada vez mais instável, ou seja, mais propensa a luxar de novo. Então pode ser... Então hoje ele já luxou 3 vezes. Ele tem mais chance de luxar de novo do que quando ele tinha luxado só uma vez. Vai aumentando essa chance, então. E aí tem que investigar melhor quais são essas lesões anatômicas para ver se é possível, com um tratamento conservador, que é baseado em exercícios, fisioterapia, tentar não fazer cirurgia, estabilizando essa articulação, principalmente com músculo, e treinando ele para suportar atividades nessas amplitudes que normalmente ele tem a instabilidade ou que já luxou. Já luxei jogando futebol, tenho que treinar ele para que na hora que alguém bater nele, ele consiga segurar. Perfeito. Eu sinto instabilidade colocando roupa no varal, então eu vou ter que treinar força e estabilidade para que nessa atividade ele tenha mais segurança. E se não for possível por conta de lesões muito extensas, pode ser que tenha que evoluir para cirurgia. Doutor, chegaram várias perguntas aqui para nós, inclusive enquanto a gente esperava para voltar, e vamos colocar algumas dessas perguntas, porque chegaram aí várias perguntas de dores no ombro. Vamos colocar a primeira, por favor, que é a da Bianca. Ela é do Rio Grande do Sul. Obrigada pela participação, Bianca. Um abraço a todos do Rio Grande do Sul. Ela diz: boa tarde. Às vezes surge uma dor que começa abaixo da orelha, irradia por todo o músculo lateral do pescoço e vai até o ombro. O que pode ser? Obrigada pela participação, Bianca. Normalmente, essas dores de irradiação, elas têm relação, na maioria dos casos, relação com tensões musculares. Então, a escápula, que é esse osso aqui, ele participa ativamente dos movimentos do ombro. Então, quando a gente levanta o ombro, a escápula acompanha. E alguns músculos que trabalham nesse osso aqui, na escápula, eles saem da cervical.
O principal deles nessa região que ela está falando que incomoda, que é da orelha até o ombro, é o que a gente chama de trapézio superior. O trapézio aqui, ó, o músculo que fica duro aí em quem está muito nervoso, muito tenso. Então, ela provavelmente deve sentir algum incômodo nessa musculatura aqui, que sai da cervical. Então, no caso dela, o que teria que investigar? Teria que investigar se ela tem algum distúrbio na cervical, que pode estar causando essa dor irradiada para o ombro, ou simplesmente ela tem uma tensão muscular nessa musculatura que também trabalha ativamente em movimentos do ombro, que pode dar essa dor irradiada. Então, muitas vezes, quando ela estiver com muita dor, ela pode colocar, por exemplo, uma bolsa de água quente ou fazer uma massagem e ver se alivia. Se essa dor se manter, aí ela vai ter que investigar mais a fundo, é importante ela procurar um fisioterapeuta, Primeiro um profissional ortopedista. pode ser, tanto faz, o que um provavelmente encaminha para o outro havendo necessidade, né? Se o fisioterapeuta, por exemplo, se ela me procura, né, eu sou fisioterapeuta, se eu observar que ela pode ter lesões mais graves associadas, por exemplo, ela tem um histórico que caiu e pode ter uma fratura lá, ou sinais clínicos que, por exemplo, ela pode ter uma lesão mais grave, por exemplo, uma infecção, alguma coisa assim, que a fisioterapia não vai conseguir lidar bem com aquilo, não vai conseguir curar aquilo porque precisa de medicamento, precisa de uma investigação maior, aí a gente encaminha para um ortopedista. Ou ela pode ir para o ortopedista também direto. E também vendo que é uma questão que o fisioterapeuta vai resolver, ele mesmo vai encaminhar para o fisioterapeuta, tá? Você vai no profissional que você tiver mais acesso de maneira mais fácil, né? Doutor, deixa eu só avisar que chegou uma pergunta pra gente do Arionaldo Silva, de Pelotas. E, Arionaldo, a gente não entendeu exatamente o que você quis dizer, principalmente quando você diz o resultado que a ressonância deu. Pra gente poder te orientar, manda de novo pra nós, por favor, a sua pergunta, tá? E eu quero fazer a pergunta agora do Fabrício Ramos. Vamos colocar, por favor? Ele mandou também pergunta pra nós através do WhatsApp. Ele é de Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos de Mato Grosso do Sul. Obrigada pela participação, Fabrício. Fazer exercícios no manguito ajuda a prevenir dores no ombro? Obrigada, Fabrício. Doutor, o que é um manguito? Primeira coisa, né? O que é o manguito rotador do ombro? São os músculos que fazem rotação do ombro. Por que esses músculos são os músculos mais famosos no ombro no meio científico. Então o Fabrício já deve ter ouvido falar isso de algum fisioterapeuta, algum médico, ou ele também é de alguma dessas profissões. O que acontece? O manguito são músculos que saem da escápula, desse osso aqui das costas, e eles se inserem no braço, no úmero, na cabeça aqui. E por conta do vetor de inserção deles, que é esse daqui, eles geram uma força de compressão da cabeça contra a escápula. Então, basicamente, o que ele faz é trazer a cabeça do úmero contra a escápula. Essa compressão gera estabilidade. Então, por que eles são famosos? Por conta dessa capacidade de comprimir a cabeça do úmero com a glenoide aqui na escápula, ele gera estabilidade sobre o ombro. Então, por isso que ele perguntou, trabalhar esses músculos previne dor no ombro? É um dos músculos mais trabalhados para você gerar estabilidade, automaticamente você gerar um pouco mais de segurança nessa articulação. Tanto nos casos da instabilidade, da luxação que a gente estava discutindo, assim como nos casos de dores no ombro. Então, de fato, é uma musculatura muito importante de ser trabalhada no ombro, mas não é só isso que vai prevenir, mas é um dos pilares, sim, da prevenção, você gerar capacidade sobre essa musculatura. O que mais é importante para prevenir, doutor? Outras coisas como fortalecimento de outros músculos, deltoide, por exemplo, que é esse músculo maior que a gente tem aqui, que trabalha levantando o braço. Além disso, hábitos de vida saudável. Então, por exemplo, a lesão mais comum do ombro que a gente estava discutindo, que são as degenerações desses tendões, inclusive do manguito rotador, que são as tendinopatias, você tem uma relação alta com degradação do tendão com relação ao fumo. Então, pessoas que fumam têm que deixar de fumar para ter menos chance de lesionar essa articulação. Você tem fatores hormonais que podem influenciar, principalmente síndromes metabólicas como obesidade, diabetes. Tudo isso também tem relação com isso. Então não adianta assim, eu como igual louco, fumo igual louco e faço manguito, então não vou ter dor no ombro, entende? Então é um conjunto de fatores que vão fazer com que você tenha uma prevenção efetiva. Buscar qualidade de vida de um modo geral, né, doutor? Exatamente. Chegou mais uma pergunta para nós aqui, pode colocar, por favor, também pelo nosso WhatsApp. Agora a pergunta é do Denis Lopes, Belém do Pará. Um abraço a todos de Belém do Pará, obrigada pela participação, Denis, que diz assim: eu sempre pratiquei exercícios físicos, em uma ocasião estava fazendo exercícios de rotina e senti meu ombro doer. O que posso fazer para evitar a dor? Obrigada pela participação, Denis. Doutor. Então, o primeiro ponto, assim,
que as pessoas têm que entender às vezes. A dor, ela é inerente a qualquer esporte ou qualquer movimento. Então é comum você sentir dor nas articulações ao longo da vida. Você não precisa achar que você arrebentou seu ombro por conta disso, ou seu quadril, ou sua lombar. Então no caso dele, eu estava praticando exercícios, senti dor no ombro. Isso é normal? Não, não é normal, mas é comum, entende? Por que não é normal? Porque se ele sentiu dor, isso é um alerta. Quer dizer que ele está fazendo algo que ele não está lidando bem com isso, ele não está suportando bem aquela demanda, aquela história de capacidade e demanda. Então ele pode ter feito algum exercício em uma determinada amplitude, ou com uma carga, ou com um número de repetições que ele não estava preparado e ele sentiu incômodo. De repente não era hora de fazer ainda, né? Exato. Então, ele não lidou bem com essa demanda. Por isso que não é normal ele sentir dor. Então, quer dizer que é algo que ele tem que realmente se preocupar, ficar de olho. Mas também não é que ele acabou com o ombro dele, nunca mais vai fazer exercício na vida dele. As pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque é comum, às vezes, com a prática de exercício, você sentir incômodos. Inclusive, é com a prática... Na troca de carga, isso sempre acontece, inclusive. Exatamente. Né? Inclusive, é exatamente essa progressão dos exercícios que vai até proteger a articulação se você fizer de uma forma controlada. Então, sempre parcimônia quando realizar... Dá uma olhada se não tem alguma coisa a mais aí, se não vale a pena voltar uma carga para trás, se não fez alguma coisa errada, exatamente. Né? E é aquela história, sentiu dor, deu ali 3 dias, 1 semana, isso não passa por nada, já tentou, entrou em contato com algum profissional, ele já orientou o que fazer e tal, mas mesmo assim não está melhorando, tem que investigar a fundo. Aí sim pode ser algo mais grave, porque quando é só uma adaptação, ele vai melhorar rápido, né? Então procura um especialista, né? Exatamente. A Tereza, de Minas Gerais, também deixou pergunta pra gente, pode colocar, por favor? Gostei da pergunta da Tereza porque eu já vi muita gente falar disso, hein? Ela quer saber por que o ombro dela costuma dar choque, seguido de dor. Pode acontecer isso, doutor? Tereza, obrigada, um abraço a todos de Minas. Um dos sintomas, né, de dor pode ser choque, às vezes pode ser queimação. Então, cada sintoma como esse, quando ele é apresentado, a gente suspeita de algumas coisas diferentes. Então, quando o paciente fala assim, eu sinto choque no meu ombro, a gente acaba suspeitando mais de alterações neurais, porque o nervo, ele basicamente conduz informação através de estímulos elétricos. Então, muitas vezes, quando você tem um estímulo elétrico que não é muito bem controlado, ele acaba dando uma sensação de choque, sabe? E o que poderia causar essas sensações de choque? Alguma compressão sobre algum nervo que tem esse estímulo que carrega a energia. Então, se ela tiver, por exemplo, uma tensão muscular do trapézio, que é aquele músculo que a gente falou, ela pode sentir dor irradiada, que seria esse choque do ombro da cervical para o ombro, igual aquela primeira moça que nos perguntou aqui na primeira pergunta. Então, isso pode dar a sensação de choque, de dor irradiada, que é exatamente o sintoma dela. Isso é a sensação de choque. Se você tiver algum distúrbio na cervical, isso pode gerar dor na cervical associado a essa irradiação para o ombro. Então, no caso dela, quando você tem esses sintomas relacionados ao choque, é importante investigar melhor algo relacionado ao nervo. Então, é importante ela procurar algum especialista, só que ele vai saber identificar isso. Se pode ser uma alteração na cervical, por exemplo, uma protrusão do disco. Eu não quero assustar ela, né? Mas tem que investigar melhor, até para ela ficar mais tranquila. Pode ser entendeu? neurológico também, doutor? Pode. Então, normalmente está relacionado ao nervo, entendeu? Então, o que já seria neurológico. Então, você pode escolher aí um dos profissionais para você fazer esse primeiro contato, e daí, havendo necessidade, hoje a gente evoluiu muito, os profissionais se indicam mesmo, não é, doutor? Verdade, não vai ter esse mesmo. problema, tá? Chegou mais uma pergunta pra gente, essa é da Vitória, pode colocar a pergunta dela, por favor. João Pessoa, na Paraíba, um abraço a todos de João Pessoa, obrigada pela participação. Vitória, ela diz, boa tarde, doutor. Há mais ou menos 1 ano sofri uma queda e após isso sinto dores constantemente e tenho a sensação de que quando movimento o ombro, ele sai do lugar. O que posso fazer? O que fazer para minimizar o que sinto? Mais uma vez, obrigada, Vitória, doutor. Então, no caso dela, é exatamente essa relação com a instabilidade que nós citamos anteriormente. O que seria isso? Quando alguém cai, a primeira coisa que nós temos que investigar é se não houveram lesões mais graves. Então, tem que investigar se teve uma fratura, se teve lesões ligamentares extensas, como eu expliquei anteriormente. No caso dela,
provavelmente não houveram essas lesões mais graves, porque já faz um ano que ela está lidando com isso e se fosse algo muito fora da realidade, ela estaria sentindo ou tendo mais dificuldade do que ela tem hoje. Nesses casos especificamente, onde você tem dificuldade para realizar movimentos porque sente instabilidade, ou seja, que o ombro vai sair do lugar, é como eu expliquei anteriormente, tem que investigar se não houveram lesões mais graves aqui na congruência da articulação, ou seja, no contato de um osso com o outro, que poderia gerar essa instabilidade e que às vezes tenha que ser corrigido cirurgicamente, ou não, são as lesões mais simples que talvez um tratamento conservador baseado em exercícios, em estabilidade da articulação, em gerar estabilidade na articulação dos movimentos, seja algo que possa ser efetivo. Então, o ideal é que você procure um especialista para identificar se essas lesões que estão causando instabilidade são muito graves ou não e se são passíveis de um tratamento mais simples ou algo um pouco mais complexo. Doutor, eu recebi aqui a informação da produção que chegaram muitas mensagens, mas infelizmente o nosso tempo acabou. A gente não vai conseguir responder todas essas mensagens, mas eu te convido a voltar e de repente até a gente pode repetir esse tema, dores no ombro, porque a gente viu que o público tem muita dúvida sobre esse assunto. Muito obrigada por ter vindo, viu, doutor? Eu que agradeço, Jaque. Obrigado. Ó, para quem quiser entrar em contato, tem o canal do YouTube, que é Prof. João Barbosa, _fisioterapeuta. Tem o site www.joaobarbosa.com.br e o Instagram, @Prof. João Barbosa. Professor, então, mais uma vez, obrigada e volte mais vezes, viu? Obrigado, Jaque. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Ó, não falei que ia ser uma linguagem bem simples e que você pode inclusive mostrar esses vídeos para o seu paciente para educá-lo sobre alguns processos aí de dor no ombro? Então, ó, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui pro Johnny e se inscrever no canal, que na semana que vem tem mais um vídeo bem parecido com esse, mas sobre dor no quadril. Se você curte esse tema também, fica ligado.